Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 5 de maio, estamos na quinta-feira da terceira semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 a 40. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosquiador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram a justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques. De quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Meu irmão, minha irmã, a leitura narra o encontro de Filipe com o eunuco. É um encontro cheio de significados. Pela estrada deserta, pouco frequentada, Filipe vê um viajante. Ele é um eunuco núbio, ministro das finanças da rainha. Filipe logo percebeu que essa pessoa importante voltava de uma peregrinação a Jerusalém e, por isso, devia ser um simpatizante da religião judaica. Ao se aproximar, essa suspeita deve ter dado lugar à certeza. Ele ouve o eunuco ler o profeta Isaías. Naquela época, a leitura somente era possível em voz alta. A leitura com os olhos foi uma invenção bem posterior. Até no século V, a leitura em voz alta era o costume. Por muito tempo, os cristãos conheceram a Escritura, mais pelo ouvido do que pelos olhos. Esse detalhe parece banal, mas não é. O cristão, discípulo missionário da palavra, é ouvinte da palavra. Para o mundo bíblico, a relação pessoal com Deus nesta vida se dá pela escuta da sua palavra. Somente na glória poderemos ver Deus face a face. Trata-se de uma concepção bíblica fundamental e quase esquecida em muitas de nossas comunidades. A escuta é a dimensão por excelência da espiritualidade bíblica. A palavra de Deus é escutada não somente com os ouvidos, mas sobretudo com os ouvidos do coração, a obediência. Na espiritualidade bíblica há uma insistência sobre a escuta, a obediência. Escuta, Israel. A escuta
sobrepõe a receptividade à atividade. A prioridade é da escuta, não da visão. Escuta não no senso meramente sensitivo, mas no senso de abertura do coração. Nesse sentido, é preciso devolver na liturgia e na espiritualidade a primazia do ouvir a palavra. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te e junta-te à carruagem. Correndo, Filipe a alcançou. Ouvindo que ele lia a profecia de Isaías, lhe perguntou: entendes o que estás lendo? Respondeu: como vou entender se ninguém me explica? É a segunda vez que o texto menciona que o eunuco lia a profecia de Isaías. O eunuco é um homem culto, não somente sabe ler, ele lê um rolo de pergaminho com o texto de Isaías, talvez adquirido em Jerusalém. Não somente um homem de letras, mas um sincero simpatizante da religião judaica. Ele empreendeu uma longa viagem para peregrinar até o templo de Jerusalém. Permaneceu lá no átrio dos pagãos. Talvez comprou um rolo de Isaías e voltava lendo o pergaminho. As atitudes desse eunuco deixam claro quanto amor ele tem pela fé de Israel, mesmo que não tenha se circuncidado. Filipe reconhece de ouvido e de memória o texto lido. Certamente Filipe o tinha escutado várias vezes nos ofícios sinagogais de sua terra. A profecia de Isaías tinha penetrado nos ouvidos e no coração de Filipe e também na sua memória. Por isso, de imediato, ele reconhece que o eunuco está lendo a profecia de Isaías. Bastam poucas palavras para reconhecer todo o texto. Como cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda diante do tosquiador, da mesma forma, ele não abriu a boca. Humilharam-no, negando-lhe o direito. Quem meditou em seu destino? Pois arrancaram da terra a sua vida. O poema do servo paciente, sofredor, descreve contra a doutrina da retribuição o sofrimento de um inocente e o escândalo da prosperidade dos pecadores. O sofrimento desfigura o servo e os outros interpretam suas dores como castigo de Deus. Por isso se afastam dele com medo de se contagiar. A sua morte sela uma vida de dores e desprezos. Ele termina na vala comum dos condenados. Por outro lado, o poema mostra que a dor do servo demonstra o pecado, não de quem sofre, mas dos que contemplam o sofrimento dele. Sem ser pecador, o servo aceitava a consequência do pecado e, sofrendo em silêncio, abria os olhos dos pecadores. A dor é do servo, mas o pecado é nosso. Declarando a inocência do servo, o julgamento humano é anulado por Deus. Mais ainda, a paixão do servo inocente servirá para levar os demais à justiça. Assim, os pecadores são reabilitados, são libertados de uma condenação merecida pelos sofrimentos que recaíram sobre o servo e o esmagaram. Assim, a paixão e a morte do servo são uma intercessão aceita e o seu silêncio é ouvido por Deus. Por si mesmo, quem ouve o poema é provocado inevitavelmente a pergunta: mas quem é esse servo sofredor? Muitos identificavam esse servo com Moisés, com Josias, com Jeconias ou Jeremias. Mas a identificação permanecia aberta. A pergunta do eunuco: de quem fala o profeta? De si ou de outro? Certamente atormentou Filipe por muito tempo, quando ouvia essa mesma profecia, antes do seu encontro com Jesus Cristo. Filipe pergunta ao eunuco: entendes? E o eunuco replica: como vou entender se ninguém me explica? O eunuco compreende o sentido material do texto,
apresentado como paradoxo, ou seja, o inocente que parece ser castigado por Deus, mas que na realidade expia o pecado dos que o condenam. Mas o eunuco não sabe identificar o personagem de quem se fala. Essa é a questão central. Conseguir identificar quem é o servo significa compreender o texto na sua profundidade. O servo é um personagem tão surpreendente e misterioso que o eunuco não consegue entender o que lê. De fato, o eunuco reconhece que o servo sofredor, assim como é descrito na profecia, supera tantos personagens já conhecidos que identificá-los com um deles, em vez de iluminar, empobrece a profecia. O eunuco não consegue entender o que lê porque as interpretações possíveis e que os rabinos tinham apresentado não fazem justiça à figura misteriosa do servo sofredor. Mesmo que sejam personagens eminentes e figuras heróicas, a identificação com eles diminui e reduz o alcance da missão do servo sofredor. Filipe tomou a palavra e, começando por esse texto, explicou-lhe a boa notícia de Jesus. Prosseguindo o caminho, chegaram a um lugar em que havia água. E o eunuco disse: o que impede de me batizar? O eunuco não confessa que lhe ardia o coração, mas quando chega a uma fonte de água no caminho, com modéstia pede o batismo. Lucas descreve que o ato de Filipe é impulsionado pelo Espírito Santo. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, de modo que o eunuco não o viu mais. E ele continuou sua viagem muito contente. O efeito e o sinal da vida nova dada pelo batismo são a alegria, né, a felicidade. Somos como o eunuco. Lemos e não compreendemos, mas devemos perseverar na escuta. Somos como Filipe, anunciamos a palavra. Não comunicamos mera doutrina ou código de ética ou ideologia, comunicamos o próprio Cristo. Partilha do tesouro, do nosso tesouro, do encontro com Cristo. Foi esse o dom e o presente do eunuco para aquele... Foi este o presente de Filipe para o eunuco. Possamos nós fazermos como ele.